O telefone escorregou das minhas mãos quando ouvi minha própria filha, Isabela, dizer aquelas palavras que me partiram a alma ao meio. Claro que não vou convidar minha mãe. Imagina que vergonha vai causar na frente da família do Lucas. A voz dela soava tão fria, tão calculista, como se estivesse falando em descartar um móvel velho que não servia mais. Fiquei ali parada no corredor da minha própria casa, com o fone no chão e o coração batendo tão forte que pensei que ia explodir. 64 anos de vida, 8 anos de viuvez e 38 anos sendo mãe daquela criatura, para descobrir que ela me considerava uma vergonha. A conversa continuava do outro lado da linha. Isabela falava com alguém, provavelmente com Patrícia, minha nora, aquela influencer de 5ª categoria que vive postando fotos da casa que eu comprei para o meu filho, Rafael. Você sabe como a mamãe é, né? O Jorge vai pensar que somos uma família de... Bom, você me entende. O Lucas já aceita bastante que viemos de onde viemos. De onde viemos? Por acaso ela tinha esquecido que, graças a onde viemos, ela pôde estudar arquitetura na universidade mais cara do país? Que, graças ao meu trabalho de formiguinha, levantando às 5 da manhã durante décadas para construir meu pequeno império imobiliário, ela agora podia se dar ao luxo de ser seletiva com seus clientes? Minhas pernas tremeram e tive que me apoiar na parede. O papel de parede que a Isabela escolheu no ano passado, quando redecorou sua casa, mãe, para ficar mais moderna, agora me parecia uma zombaria. Tudo nesta casa gritava o dinheiro que eu havia ganhado com minhas próprias mãos. O mesmo dinheiro que ela gastava como se fosse água. Além disso, você sabe que a mamãe não vai saber se comportar. Vai chegar com um daqueles vestidos horríveis que compra na feira. Vai falar muito alto. Vai contar anedotas embaraçosas de quando éramos crianças. Isabela soltou uma risadinha nervosa que gelou meu sangue. A família do Lucas é muito refinada. O irmão dele, o Jorge, é diplomata. A mãe dele foi Miss Brasil nos anos 80. Você imagina minha mãe tentando conversar com essa gente? O fone continuava no chão, mas eu já não conseguia me mover. Cada palavra era como uma punhalada direto no peito. Essa era a mesma menina que costumava engatinhar até minha cama quando tinha pesadelos. A mesma que me abraçava chorando quando as outras crianças zombavam de seus sapatos gastos. A mesma que me jurava que, quando fosse grande, ia cuidar de mim para sempre. Rafael concorda comigo, continuou Isabela. Ele também acha que é melhor a mamãe não ir. Já vai ser estranho o suficiente ter que explicar por que o papai não está. Não precisamos de mais drama. Rafael, meu bebê, o filho que carreguei nos braços durante seus primeiros 2 anos, porque era muito doentio. O mesmo a quem paguei a faculdade de Direito e comprei seu primeiro apartamento quando ele se casou com Patrícia. Os dois, meus 2 filhos, haviam decidido que eu era uma vergonha. A risada de Isabela ecoou por toda a casa vazia. O melhor é que ela nem vai perceber. Ultimamente ela anda tão distraída, tão, você sabe, velha. Provavelmente nem vai se lembrar que tem um casamento. Foi aí que algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Não era só a exclusão, não era só a vergonha, era a subestimação. Pensavam que eu era uma velha boba e senil que podiam manipular à vontade, mas eles não sabiam com quem estavam se metendo. Eu não era a velhinha distraída que acreditavam. Eu era a Regina Costa, a mulher que havia transformado um pequeno empréstimo de R$5.000 em um império imobiliário de 20 propriedades. A mesma que havia criado 2 filhos sozinha depois que o pai deles morreu, trabalhando 18 horas por dia para que nunca lhes faltasse nada. Desliguei o telefone com cuidado, como se fosse de cristal. Minha mente já estava funcionando a toda velocidade, como nos velhos tempos quando eu tinha que resolver crises financeiras ou negociar com construtoras que pensavam que podiam me enganar por ser mulher. Havia aprendido há muito tempo que a vingança se serve fria e que a paciência é a arma mais poderosa que uma mulher inteligente pode ter. Dirigi-me ao meu escritório, aquele pequeno santuário cheio de arquivos e contratos que meus filhos sempre haviam evitado como se fosse radioativo. Os papéis chatos da mamãe, Isabela costumava dizer quando era pequena. Que irônico que esses papéis chatos fossem exatamente o que havia financiado seus luxos durante toda a vida. Liguei o computador e comecei a revisar todas as transferências que havia feito nos últimos 5 anos. Isabela, apartamento de luxo na Barra da Tijuca,
US$ 400.000. Rafael, casa nas Laranjeiras, 600.000. Isabela de novo, carro BMW X3, US$ 300.000. Rafael, despesas do casamento com Patrícia, Brilhan, 200.000. Isabela, mestrado na Europa, Man, 500.000. A lista era interminável. Cada transferência tinha uma justificativa doce e manipuladora. Mamãe, é um investimento para o meu futuro. É que a Patrícia está grávida e precisamos de mais espaço. Só vai ser um empréstimo. Te devolvo em 6 meses. Empréstimos que jamais foram devolvidos. Investimentos que só beneficiaram a eles. Enquanto revisava os números, lembrei-me perfeitamente como tudo havia começado. Foi 3 anos depois da morte de Roberto, meu marido. Eu estava destroçada, perdida, tentando navegar o mundo sozinha pela primeira vez na minha vida. Isabela havia chegado em casa com lágrimas nos olhos. Mamãe, me ofereceram uma oportunidade incrível de trabalho, mas preciso parecer mais profissional. Você poderia me ajudar com um pequeno empréstimo para renovar meu guarda-roupa? Pequeno empréstimo. 30.000 para roupas. Mas eu havia dito sim porque vê-la chorar me destroçava, porque queria que ela tivesse todas as oportunidades que eu nunca tive. Esse havia sido meu primeiro erro, confundir amor com dinheiro. Depois foi o Rafael. Mamãe, a Patrícia e eu queremos começar uma família, mas este apartamento é muito pequeno. Você poderia nos ajudar com a entrada? Só a entrada. O resto nós pagamos. Claro. 6 meses depois, eles voltaram. É que as mensalidades estão muito altas e a Patrícia teve que parar de trabalhar por causa da gravidez. No final, acabei pagando a casa inteira. O padrão sempre foi o mesmo. Chegavam com uma história triste, uma necessidade urgente, uma promessa de independência. Esta é a última vez, mamãe. Depois disso, não vamos mais te incomodar. É só até nos estabilizarmos. Mentiras doces, embrulhadas em beijos na bochecha e abraços calculados. Mas eu havia sido estúpida. Havia confundido a necessidade deles pelo meu dinheiro com amor verdadeiro. Havia acreditado que era uma mãe generosa, quando na verdade era um caixa eletrônico emocional. Eles vinham, apertavam os botões certos e eu cuspia notas. A revelação mais dolorosa veio quando encontrei os extratos das faturas dos cartões de crédito que eu havia colocado em seus nomes. Isabela havia gastado 50.000 no mês passado. Rafael, as 40.000. Em restaurantes caros, roupas de grife, viagens de fim de semana. Viviam como milionários com meu dinheiro, enquanto eu continuava comprando minhas roupas na feira e cozinhando em casa para economizar. O telefone tocou. Era Isabela. Olá, mamãe, como está? A voz dela agora era melosa, carinhosa, completamente diferente da que havia usado 1 hora antes, para falar de mim como se eu fosse um estorvo. Olha, preciso falar com você sobre algo importante. Você pode vir aqui em casa amanhã? É sobre o casamento. Claro, meu amor, vou amanhã. Respondi com a voz mais doce que pude fingir, mas por dentro, um sorriso frio se desenhava em meus lábios. Eu sabia exatamente o que Isabela queria discutir comigo. Não era minha presença em seu casamento, mas meu dinheiro para financiá-lo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordada até as 3 da madrugada, revisando cada documento, cada contrato, cada transferência bancária. Meu cérebro trabalhava como uma máquina calculadora, somando anos de generosidade mal interpretada e amor não correspondido, mas também planejando. Porque se algo eu havia aprendido em minhas décadas como empresária, era que informação é poder, e eu tinha muita informação. No dia seguinte, cheguei à casa de Isabela exatamente às 10 da manhã, como havíamos combinado. Eu usava meu vestido mais simples, aquele que ela tanto odiava, e minha bolsa gasta de couro sintético. Queria parecer exatamente como a velhinha inofensiva que eles acreditavam que eu era. Isabela me recebeu com um abraço que cheirava a perfume caro e mentiras. Mamãe, que bom que você veio. Sente-se, fiz café para você. Ela me serviu em uma das xícaras de porcelana fina que eu havia lhe dado de presente em seu aniversário. Parte de um jogo que custava mais que o salário mensal de uma secretária. Tudo em sua casa gritava luxo. Os móveis italianos, a televisão de tela gigante, as obras de arte que decoravam as paredes, meu dinheiro transformado em objetos para impressionar desconhecidos.
Olha, mamãe, queria falar sobre o casamento. Isabela sentou-se à minha frente, cruzando as pernas com elegância estudada. Você sabe que o Lucas e eu queremos algo muito especial, muito elegante. A família dele é muito distinguida. Lá estava aquela palavra de novo. Distinguida. Como se eu fosse um produto de segunda classe que precisava se esconder para não arruinar sua imagem premium. Assenti com a cabeça, fingindo o sorriso bobo que ela esperava de mim. O problema é que os custos dispararam muito mais do que pensávamos. O salão que queríamos custa $200 só o aluguel. Depois tem a comida, as flores, a música, o fotógrafo. Isabela fez uma pausa dramática, como se os números a sobrecarregassem terrivelmente. No total, estamos falando de quase 800 mil. 800 mil. Era mais dinheiro do que muitas famílias viam em toda a vida. Isabela dizia isso como se fosse uma quantia razoável para uma festa de 6 horas. Tomei um gole de café e mantive minha expressão neutra. O Lucas deu a parte dele, é claro. A família dele também está contribuindo, mas... Outra pausa calculada. Precisamos que você cubra a diferença. São uns 400 mil. 400 mil. Dito assim, casualmente, como quem pede R$20 emprestados para a condução. Isabela brincava com seu anel de noivado enquanto falava. Aquele gesto nervoso que ela tinha desde criança quando mentia, porque estava mentindo. Eu sabia perfeitamente que a família do Lucas não havia contribuído com um centavo. Eu sabia porque havia investigado. Sei que é muito dinheiro, mamãe, mas pense nisso como um investimento no meu futuro. O Lucas tem contatos muito importantes. Este casamento pode abrir muitas portas para minha carreira. Além disso, a voz dela se tornou melosa, manipuladora. Vai ser o último grande favor que te peço. Depois disso, seremos completamente independentes. A última vez. Quantas vezes eu havia ouvido essa frase? Era como um disco arranhado que se repetia toda vez que precisavam de dinheiro. A última vez que te incomodo, mamãe. Depois disso, não precisaremos de nada. É o último investimento em nosso futuro. Mentiras que eu havia se engolido uma e outra vez. Como uma tola, apaixonada pela ilusão de ser necessária. E mamãe... Isabela inclinou-se para a frente, segurando minhas mãos com as suas. Perfeitamente feitas. Sei que ainda não te convidamos oficialmente, mas é porque queremos te surpreender. A verdade é que estamos planejando algo muito íntimo, muito familiar. Só as pessoas mais próximas, mas... Mentiras. Eu havia visto a lista de convidados jogada em sua mesa de centro. 250 pessoas, políticos, empresários, influenciadores, toda a gente importante que Isabela precisava para construir sua imagem de mulher de sucesso. Mas sua própria mãe não estava nessa lista. Só preciso que você me confirme o dinheiro para poder reservar tudo. Os fornecedores estão esperando. Isabela apertou minhas mãos, fingindo vulnerabilidade. Confio em você, mamãe. Você sempre esteve aqui para mim. Sempre estive ali para pagar seus caprichos, para financiar seus sonhos, para limpar seus desastres financeiros. Mas quando eu precisava de apoio emocional, quando me sentia sozinha depois da morte de Roberto, quando os domingos se tornavam eternos nesta casa vazia, eles não estavam lá. Claro, meu amor, respondi com o mesmo sorriso maternal que havia aperfeiçoado durante anos. Você sabe que sempre vou te apoiar em tudo. Isabela suspirou aliviada, como se tivesse prendido a respiração. Ela não tinha ideia de que eu já sabia toda a verdade. Você é a melhor mamãe do mundo, ela me disse, beijando minha bochecha com aqueles lábios que sabiam a falsidade. Prometo que este casamento vai ser perfeito. O Lucas é tão grato a você, sempre. Fala como ele é sortudo por ter uma sogra tão generosa. Lucas, o noivo perfeito, que jamais havia dirigido mais de 5 palavras seguidas para mim, nos 2 anos em que estava saindo com Isabela. O mesmo que ficava desconfortável toda vez que eu os visitava, como se minha presença contaminasse o ambiente sofisticado que eles haviam criado. Mas é claro, meu dinheiro não o contaminava. Isso sim, eles recebiam de braços abertos. Quando saí da casa de Isabela, dirigi diretamente para o escritório de Guilherme, meu contador e um dos poucos amigos verdadeiros que me restavam. Guilherme havia sido o braço direito de Roberto nos negócios, e depois de sua morte,
Havia se tornado meu conselheiro mais confiável. Era um dos poucos homens que conhecia que não me subestimava por ser mulher. Regina, que surpresa te ver por aqui. Tudo bem? Guilherme levantou-se de sua mesa com um sorriso genuíno, desses que eu já não recebia em casa. Seu escritório cheirava a café e papéis velhos, um aroma que me tranquilizava porque me lembrava a época em que Roberto e eu construíamos nosso império juntos. Guilherme, preciso que você me faça um favor muito especial. Quero revisar exatamente quanto dinheiro eu transferi para meus filhos nos últimos 5 anos. Tudo, até o último centavo. Sentei-me em frente à sua mesa, cruzando as mãos sobre o colo, como a executiva que eu havia sido durante décadas. Guilherme franziu a testa. Tem certeza? Esses números podem ser impactantes. Ele conhecia bem minha família. Havia sido testemunha silenciosa de todos os seus pedidos de dinheiro, todas as suas emergências financeiras, que invariavelmente se tornavam minha responsabilidade. Estou mais que certa. Quero números exatos, datas, conceitos, e quero que me diga qual é minha situação patrimonial real se eu parar de sustentá-los financeiramente. Minha voz era firme, empresarial. Há anos que eu não me ouvia falar assim. Guilherme trabalhou por 2 horas, digitando números, revisando transferências, calculando totais. Eu fiquei ali sentada, vendo como os anos da minha generosidade se transformavam em cifras frias e brutais. Quando terminou, ele me estendeu uma folha com números que me tiraram o fôlego. Em 5 anos, Regina, você transferiu 2.800 mioles para Isabela e Rafael. Isso sem contar as propriedades que você colocou no nome deles, os cartões de crédito que você paga mensalmente e os seguros de vida dos quais eles são beneficiários. Guilherme me olhava com uma mistura de compaixão e admiração. Você é uma mulher incrivelmente generosa. Generosa? Que palavra bonita para descrever o que, na realidade, havia sido minha estupidez sistemática. Para os 2.800 mais, era mais dinheiro do que a maioria das pessoas ganha em toda a vida produtiva. E eu o havia dado a 2 pessoas que me consideravam uma vergonha. Agora me diga, Guilherme, se eu cortasse completamente o apoio financeiro, quanto tempo você acha que eles poderiam se sustentar sozinhos? Era uma pergunta retórica. Nós 2 conhecíamos a resposta. Isabela gasta mais do que ganha a cada mês. O trabalho dela como arquiteta dá para viver modestamente, mas não para o estilo de vida que ela leva. Rafael está melhor, mas a hipoteca da casa, as despesas da Patrícia, os luxos... Eu diria que no máximo 3 meses antes que eles estejam em problemas sérios. 3 meses. Toda a sua soberba, toda a sua vergonha em relação a mim, toda a sua suposta independência desmoronaria em 3 meses, sem meu dinheiro. Era uma informação valiosa, mas também devastadora. Eu havia criado 2 monstros financeiros que não sabiam viver sem sugar minha conta bancária. Naquela noite, sozinha em minha casa, tomei uma decisão que mudaria tudo. Servi-me uma taça de vinho. O vinho caro que Isabela havia me dado de presente no meu aniversário passado, pago com meu dinheiro, é claro, e sentei em minha poltrona favorita, a mesma poltrona onde Roberto costumava ler as notícias financeiras em voz alta para mim, onde havíamos planejado cada investimento, cada movimento estratégico de nosso negócio. Peguei meu telefone e disquei o número do Jorge, o irmão do Lucas. Eu havia investigado o suficiente para saber que ele era diplomata, uma pessoa séria e respeitável. Se Isabela tinha tanta vergonha de mim, era a hora de ela saber exatamente quem era a mulher que estava financiando o casamento do cunhado. Boa noite, Jorge. Aqui é Regina Costa, mãe da Isabela. Desculpe ligar tão tarde, mas preciso falar com você sobre algo muito importante relacionado ao casamento do seu irmão. A voz do Jorge soou surpresa, mas cortês. Claro, senhora Costa. Diga-me em que posso ajudá-la. Jorge, preciso esclarecer algumas coisas sobre as despesas do casamento. Minha filha me disse que sua família está contribuindo financeiramente, mas acho que há um mal-entendido. Quero ter certeza de que estamos todos na mesma página. Minha voz soava doce, inocente, como a de uma velhinha confusa que só queria evitar problemas. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Senhora Costa, receio não entender, nós não concordamos com nenhuma contribuição financeira. O Lucas nos disse que a senhora e a Isabela tinham tudo coberto.
A voz dele denunciava uma confusão genuína. Perfeito. Isabela havia mentido sobre isso também. Oh, que estranho. Bom, não se preocupe, Jorge. Eu vou arcar com todas as despesas, como sempre. Deixei que essa última frase pairasse no ar como uma confissão acidental. Como sempre. Jorge agora soava intrigado. Desculpe minha curiosidade, senhora Costa, mas a senhora tem financiado a Isabela há muito tempo? Aí estava minha oportunidade. Bem, é que uma mãe faz o que tem que fazer pelos filhos, não é? Isabela teve alguns desafios econômicos. O apartamento dela, o carro dela, os estudos na Europa, tudo isso nós lidamos em família. Fiz uma pausa calculada. Mas não se preocupe, tenho propriedades suficientes para cobrir qualquer despesa. Propriedades. Essa palavra sempre captava a atenção das pessoas. Jorge era diplomata, conhecia o valor dos bens imóveis. Que generosa é a senhora, senhora Costa. O Lucas jamais mencionou que a Isabela tivesse necessidades econômicas. Oh, Isabela é muito orgulhosa. Não gosta que as pessoas saibam que ela depende da mãe. Mas entre nós, Jorge, ela não conseguiria manter o estilo de vida dela sem minha ajuda. Cada palavra era uma bomba relógio que Isabela não veria chegar. Depois de desligar, disquei o número do Rafael. Era hora de testar a lealdade do meu filho mais novo, aquele que sempre havia sido mais fraco, mais manipulável que Isabela. Se havia alguma possibilidade de um dos meus filhos ser salvável, era ele. Olá, mamãe, tudo bem? É muito tarde. A voz do Rafael soava sonolenta, mas também nervosa. Provavelmente, Isabela já havia lhe contado sobre nossa conversa sobre dinheiro. Rafael, meu amor, preciso falar com você sobre algo muito sério. É sobre o casamento da sua irmã. Acomodei-me na poltrona, preparando-me para a atuação da minha vida. Isabela me pediu dinheiro para o casamento, muito dinheiro. Mas há algo que me preocupa. O que, mamãe? Agora, Rafael soava completamente desperto. Bem, é que ultimamente tenho pensado muito no meu futuro, no que vai acontecer comigo quando eu for mais velha. Vocês têm suas próprias vidas, suas próprias famílias. Deixei minha voz embargar levemente, como se fosse uma confissão dolorosa. Mamãe, do que você está falando? Você está perfeitamente bem. Mas eu podia ouvir o desconforto em sua voz. Rafael sabia exatamente aonde essa conversa ia. Sim, agora estou bem. Mas o que vai acontecer em 5 anos? Em 10? Não quero ser um fardo para vocês. Fiz uma pausa dramática. Tenho pensado em vender algumas propriedades e me mudar para um lugar menor, algo que eu possa gerenciar sozinha. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Rafael estava calculando. Se eu vendesse as propriedades, se eu me mudasse, se eu me tornasse independente, acabava sua fonte de renda extra, as casas que ele esperava herdar, os empréstimos que nunca devolvia, o colchão econômico que eu representava. Mamãe, não diga essas coisas, nós jamais vamos te abandonar. Você faz parte da nossa família. Mentiras doces, embrulhadas em pânico mal disfarçado. Ai, Rafael, que bom ouvir isso, porque a verdade é que às vezes sinto que incomodo, como no casamento da Isabela. Deixei a frase incompleta, esperando sua reação. O que tem o casamento da Isabela? Rafael tentava soar casual, mas eu conhecia aquela voz. Era a mesma que ele usava quando era criança e havia quebrado algo. Bem, é que a Isabela me disse que vão fazer algo muito íntimo, muito pequeno, só a gente mais importante. E eu entendo, sabe? Na minha idade, já não me encaixo nessas celebrações elegantes. Minha voz era pura manipulação materna, misturando resignação com uma pitada de martírio. Rafael engoliu em seco audivelmente. Mamãe, eu não sabia que a Isabela tinha te dito isso. Deve haver um mal-entendido. Não há mal-entendido, meu amor. Isabela foi muito clara. Disse que a família do Lucas é muito distinta, muito refinada, e eu sou só uma velha que não sabe se comportar em sociedade. Cada palavra era uma punhalada direto em sua consciência. Mamãe, isso não é verdade. Você é... Rafael parou. Não conseguia completar a frase sem mentir descaradamente, e nós dois sabíamos disso. Está bem, Rafael, entendo perfeitamente. Vocês cresceram, ascenderam socialmente. É natural que se envergonhem da mãe que veio da feira. Fiz uma longa pausa.
Só espero que quando eu me mudar e vender tudo, vocês entendam que foi porque quis dar a vocês espaço para brilhar sem minha sombra. A linha ficou em silêncio por quase 1 minuto. Rafael estava processando as implicações das minhas palavras. Se eu me mudasse, se vendesse as propriedades, se me tornasse independente, eles teriam que aprender a viver com seus próprios recursos. Mamãe, não tome decisões precipitadas. Deixa eu falar com a Isabela. Deve haver um mal-entendido muito grande. A voz do Rafael tremia levemente. Eu podia ouvir a Patrícia ao fundo perguntando o que estava acontecendo. A voz dela era aguda e preocupada. Prometo que vamos resolver isso. Não quero que vocês briguem por minha causa, meu amor. Se a Isabela pensa que é melhor que eu não vá, respeito a decisão dela. Afinal, é o dia especial dela. Minha voz era pura resignação maternal, mas por dentro eu sorria. Rafael estava entrando em pânico, e isso significava que meu plano funcionava. Mamãe, nós nunca quisemos te machucar. Deixa eu falar com a Isabela amanhã cedo. Não faça nada até falarmos. Sim, agora Rafael soava desesperado. Está bem, meu amor, mas já tomei uma decisão importante. Hoje disse a Isabela que sim, vou dar o dinheiro para o casamento dela. 400 mil será meu presente de despedida antes de simplificar minha vida. A mentira saiu dos meus lábios como mel venenoso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael estava processando que Isabela havia pedido mais 400 milhões enquanto o excluía da conversa. Os irmãos sempre haviam competido pelo meu dinheiro, mas haviam aprendido a se coordenar para maximizar seus lucros. Isso quebrava sua aliança. 400 milhas? Isabela te pediu tanto dinheiro? A voz do Rafael havia mudado. Agora havia uma nota de traição nela. Sim, para o salão, a comida, as flores. Ela diz que vai ser um casamento muito elegante. Suponho que, como você já é casado, não precisa de nada, não é? Outra mentira calculada. Rafael e Patrícia sempre estavam pedindo dinheiro para algo. Reformas na casa, férias, o carro novo da Patrícia. Mamãe, nós também temos despesas. A Patrícia está grávida de novo e vamos precisar ampliar a casa. Rafael mordeu a isca perfeitamente. Patrícia está grávida? Que notícia maravilhosa. Fingi surpresa e alegria, embora soubesse perfeitamente que era mentira. Patrícia havia postado fotos bebendo vinho em suas redes sociais na semana passada. Claro que vou ajudar vocês com isso também. Afinal, vocês sim me incluem em suas vidas. Essa última frase foi o golpe final. Rafael entendeu perfeitamente a mensagem. Isabela recebia dinheiro, mas me excluía. Ele me incluía, mas não recebia nada. Era uma equação que não lhe convinha em nada. Desliguei o telefone, sentindo uma satisfação que eu não havia experimentado em anos. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha o controle da situação. Meus filhos estavam acostumados a me manipular, mas haviam esquecido que eu havia sido empresária muito antes de ser mãe. Conhecia todas as táticas de negociação, todas as estratégias de pressão. No dia seguinte, de manhã cedo, o show começou. Isabela me ligou histérica às 7 da manhã. Mamãe, o que você disse ao Rafael? Ele está furioso comigo. Diz que sou uma egoísta, que estou excluindo ele de tudo. Bom dia, meu amor. Não entendo por que o Rafael está chateado. Eu só contei a ele sobre o seu casamento, sobre como vai ser bonito. Minha voz era a de uma velhinha inocente que não entende por que todos estão gritando. Você disse a ele que me pediu mais de 400 milhões e que estou excluindo ele do casamento. Isabela estava perdendo o controle. Algo muito raro nela. Sempre havia sido calculista, fria. Bem, é a verdade, não é? Você me pediu esse dinheiro ontem. Fiz uma pausa inocente. E sobre o Rafael, bem, ele me perguntou se ele ia estar no casamento. E eu disse que era só pra gente importante. Pensei que ele sabia. Isabela praguejou baixinho. Mamãe, o Rafael é meu irmão. Claro que ele está convidado para o meu casamento. Ah, que bom saber. Então, quando você disse gente importante, você se referia só a mim. Entendi. Minha voz destilava inocência ferida. Não, mamãe. Claro que você é importante. É só que... Isabela travou, incapaz de explicar por que sua mãe não era importante o suficiente para seu próprio casamento.
Tranquila, meu amor, já entendi a mensagem, por isso decidi simplificar minha vida. Ontem falei com um corretor de imóveis sobre vender algumas propriedades. Se vocês já não precisam de mim como mãe, pelo menos não serei um fardo econômico. Deixei que essas palavras penetrassem em seu cérebro como ácido. Você vai vender propriedades? Quais propriedades? A voz da Isabela havia perdido toda a pretensão. Agora era puro pânico financeiro. Bem, primeiro a casa de veraneio em Paraty, depois os apartamentos do centro. O Jorge me deu ótimos conselhos ontem sobre como liquidar ativos de forma inteligente. Mencionei o Jorge casualmente, como se tivesse sido uma conversa de rotina. Você falou com o Jorge, o irmão do Lucas? Agora Isabela soava à beira de um infarto. Sim, que rapaz tão educado. Ele me explicou que a família dele não vai contribuir financeiramente com o casamento, que o Lucas disse a eles que você e eu tínhamos tudo sob controle. Pausa dramática. Ele me perguntou muito sobre minhas propriedades. Parecia muito impressionado. Isabela desligou sem se despedir. Eu sabia que ela estava correndo para ligar para o Lucas, provavelmente para perguntar o que ele havia dito exatamente à família dele sobre a situação econômica dos Costa. Durante os 3 dias seguintes, meu telefone não parou de tocar. Era como ver as peças de dominó caindo uma por uma. Primeiro, Rafael ligou tentando me convencer a almoçar com ele e Patrícia para esclarecer as coisas. Depois, Isabela, com uma voz estranhamente doce, me convidando para tomar café para planejar juntas os detalhes do casamento. Em seguida, Rafael novamente, oferecendo-se para me levar ao médico porque ultimamente me ouvia muito estressada. Mas a ligação mais reveladora chegou na quinta-feira à noite. Era Júlia, minha neta de 16 anos, filha de Rafael e Patrícia. A voz dela soava diferente, mais madura que o normal. Vovó, posso ir te ver amanhã depois da escola? Preciso conversar com a senhora. Júlia sempre havia sido especial, a única da família que parecia herdar meu instinto para os negócios e minha capacidade de ver através das mentiras. Claro, meu amor. Venha quando quiser. Júlia era minha fraqueza, a única pessoa nesta família que me amava sem condições econômicas. No dia seguinte, Júlia chegou à minha casa com seu uniforme escolar e uma expressão séria que me lembrou de mim mesma na idade dela. Sentou-se na cozinha, recusou o suco que lhe ofereci e foi direta ao ponto. Vovó, papai e mamãe têm falado muito sobre você ultimamente, discutindo em voz baixa, encerrando conversas quando entro no quarto. Júlia tinha os olhos do Roberto, aqueles olhos que não perdiam nenhum detalhe. Mamãe está obcecada em revisar as contas bancárias dela, e papai parece super estressado. E o que você pensa de tudo isso, meu amor? Perguntei, genuinamente curiosa pela perspectiva da única pessoa honesta nesta família. Acho que eles estão assustados de você parar de sustentá-los. Júlia me olhou diretamente nos olhos, e acho que já era hora. Suas palavras me impactaram mais do que todas as ligações desesperadas de seus pais. Ali estava uma adolescente de 16 anos que entendia perfeitamente a dinâmica tóxica que eu havia alimentado durante anos. Vovó, eu tenho observado essa família a vida toda. Eu vi como o papai e a tia Isabela te pedem dinheiro constantemente, como a mamãe planeja compras caras pouco antes de te visitar, como todos agem de forma diferente quando precisam de algo. Júlia falava com uma maturidade que me partia o coração. E também vi como você dá tudo a eles sem pedir nada em troca. É o que uma mãe faz, Júlia, uma avó. Tentei justificar décadas de comportamento que eu já sabia que estava errado. Não, vovó, uma mãe ensina seus filhos a serem independentes. Uma avó os ama, mas não os transforma em parasitas. Júlia pegou minhas mãos nas suas. A mamãe me disse ontem que se você vender as propriedades, vamos ter que nos mudar para um lugar menor, como se fosse uma tragédia termos que viver com o dinheiro que o papai ganha. A honestidade brutal de Júlia me deixou sem palavras. Eu havia criado 2 filhos que não sabiam o valor do dinheiro porque nunca tiveram que ganhá-lo. E agora eles estavam criando seus próprios filhos com a mesma mentalidade de direito e dependência. Júlia, você sabia que a Isabela não me convidou para o casamento dela? Perguntei, precisando saber até onde ia a conspiração familiar. Júlia assentiu tristemente. A mamãe me contou como se fosse algo normal.
Disse que a tia Isabela queria um casamento elegante e que você não ia se encaixar. Eu perguntei como ela podia excluir a própria mãe. E ela me disse que eu não entendia porque era muito jovem. Júlia apertou minhas mãos. Mas eu entendo, vovó. Entendo que eles estão envergonhados de você porque você é real, porque trabalhou duro, porque não finge ser algo que não é. Nesse momento, vendo minha neta defender minha dignidade quando meus próprios filhos a pisoteavam, tomei a decisão final. Júlia era a única que merecia minha herança, a única que havia herdado meus valores reais. Júlia, preciso que você me ajude com algo muito importante, mas vai exigir que você guarde alguns segredos, mesmo dos seus pais. Minha voz havia se tornado conspiratória, empresarial. O que a senhora precisa, vovó? Júlia inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com curiosidade. Preciso que você me ajude a organizar uma reunião familiar. Quero que todos estejam presentes no sábado à noite. Diga a eles que tenho algo muito importante para anunciar sobre o meu futuro. Sorri com uma frieza que eu não sentia há anos. E preciso que você traga seu celular para gravar tudo o que vai acontecer. Júlia me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Vovó, o que a senhora está planejando? Justiça, meu amor. Depois de 64 anos de vida, finalmente vou servir um prato de justiça bem fria. Peguei as mãos da minha neta nas minhas. E você vai ser testemunha de como uma mulher recupera sua dignidade. Naquela noite, depois que Júlia foi embora, sentei-me em meu escritório e terminei de preparar todos os documentos. Transferências bancárias, extratos, capturas de tela de conversas, gravações de chamadas, tudo meticulosamente organizado em pastas que levavam o nome de cada um dos meus filhos. O sábado seria o dia em que a família Costa entenderia finalmente quem havia estado controlando o dinheiro todo esse tempo. No sábado à noite, todos chegaram à minha casa exatamente às 8 horas, como eu havia pedido. Isabela chegou primeiro, elegante e nervosa, carregando um buquê de flores caras que provavelmente havia comprado com meu dinheiro. Rafael e Patrícia chegaram 5 minutos depois, com Júlia caminhando atrás deles, o celular discretamente pronto em seu bolso. Mamãe, que bom que nos reuniu, faz tempo que não temos um jantar em família, disse Isabela, beijando minha bochecha com aqueles lábios que sabiam a mentiras ensaiadas. Sim, eu precisava falar com todos vocês sobre algumas decisões importantes que tomei. Respondi, indicando que se sentassem na sala. Eu havia preparado café e biscoitos, como nos velhos tempos, quando éramos realmente uma família. Patrícia se acomodou no sofá, revisando seu celular constantemente. Rafael não parava de tocar seu relógio, nervoso. Isabela sorria demais, aquele sorriso forçado que ela usava quando queria algo. Só Júlia permanecia serena, sentada na poltrona do canto, observando tudo com aqueles olhos inteligentes que não perdiam nenhum detalhe. Bom, como sabem, ultimamente tenho refletido muito sobre o meu futuro, sobre o que vai acontecer comigo quando eu for mais velha. Comecei servindo o café nas xícaras que Isabela havia escolhido para mim no ano passado. E também tenho pensado em vocês, em suas vidas, em tudo o que conquistaram. Isabela inclinou-se para a frente. Mamãe, você está perfeitamente bem. Não precisa se preocupar com essas coisas ainda. Claro que sim, Isabela. Na minha idade, é preciso ser realista. Tomei um gole de café, saboreando no momento. Por isso, tomei algumas decisões muito importantes sobre meu patrimônio. O silêncio na sala se tornou denso. Rafael parou de tocar seu relógio. Patrícia levantou os olhos do celular. Isabela manteve seu sorriso, mas vi como os músculos de seu pescoço se tensionavam. Primeiro, quero contar a vocês sobre uma conversa muito interessante que tive com o Jorge, o irmão do Lucas. Dirigi meu olhar para Isabela, que empalideceu instantaneamente. Acontece que ele não tinha ideia de que vocês esperavam contribuição financeira da família dele para o casamento. Mamãe, isso foi um mal-entendido! Isabela começou a falar, mas eu levantei a mão para silenciá-la. Deixe-me terminar, meu amor. O Jorge se mostrou muito interessado quando lhe contei sobre todas as propriedades que possuo, sobre como tenho financiado minha família durante anos. Sorri docemente. Ele achou muito generoso da minha parte sustentar filhos adultos que têm carreiras profissionais. Rafael pigarreou. Mamãe, nós não somos sustentados, temos trabalhos, ganhos próprios. Sério, Rafael? Peguei a primeira pasta de documentos que tinha preparada. De acordo com meus registros, nos últimos 5 anos transferi R$ 1.200
McNeil's para você. Seu salário como advogado é de 40 mil reais mensais. Sem minha ajuda, você não conseguiria nem pagar a hipoteca da sua casa. Rafael ficou mudo. Patrícia olhou para ele com uma expressão que misturava pânico e reprovação. Era óbvio que ela não conhecia os números exatos de sua dependência econômica. E você, Isabela? Peguei a segunda pasta. No mesmo período, você recebeu 1.600 miles. Seu trabalho como arquiteta dá para viver modestamente, mas não para o apartamento na Barra da Tijuca, nem para o BM, nem para as viagens à Europa. Isabela tentou manter a compostura. Mamãe, esses foram empréstimos, investimentos no nosso futuro. Empréstimos? Eu ri, mas não era uma risada alegre. Isabela, me mostre um único documento onde sejam estabelecidos termos de devolução. Um único papel onde você reconheça que me deve dinheiro. Silêncio total. Porque esses documentos não existiam. Eles nunca tiveram a intenção de me devolver nada. Mas o mais interessante, continuei, é que durante todos esses anos em que lhes dei milhões de reais, vocês decidiram que eu não sou boa o suficiente para estar em suas vidas importantes. Peguei meu celular e reproduzi a gravação de Isabela falando sobre o casamento. Sua própria voz preencheu a sala. Claro que não vou convidar minha mãe. Imagina que vergonha vai causar na frente da família do Lucas. Isabela se levantou como se tivesse levado um choque. Mamãe, você gravou essa conversa? Eu não gravei nada, Isabela. Você simplesmente esqueceu de desligar o telefone quando falava com a Patrícia. Menti com uma tranquilidade glacial. Durante 20 minutos, ouvi você falar de mim como se eu fosse um estorvo vergonhoso. Rafael tentou mediar. Isabela, é verdade isso? Você realmente disse essas coisas? Não é o que parece. Eu estava estressada, preocupada com o casamento. Isabela gaguejava, perdendo toda a sua elegância estudada. Você estava preocupada em ficar mal com a família do seu noivo. Uma família que, por sinal, não está contribuindo nem um centavo para o seu casamento de 800 móis. Minha voz havia se tornado cortante, empresarial. Um casamento que eu vou financiar completamente, mas para o qual não estou convidada. Patrícia finalmente falou com uma voz pequena e nervosa. Sogra, deve haver uma explicação. A explicação é muito simples, Patrícia. Meus filhos viveram como milionários com meu dinheiro, mas se envergonham da mulher que trabalha para dar-lhes isso. Levantei-me, sentindo uma energia que eu não experimentava há anos. Por isso, tomei decisões definitivas sobre o meu futuro e o de vocês. Imediatamente, todos os cartões de crédito em seus nomes serão cancelados. Todas as transferências mensais serão suspensas permanentemente. Todas as propriedades em seus nomes retornarão ao meu controle. Minha voz era firme como aço. Cada palavra calculada para o máximo impacto. Isabela saltou de sua cadeira. Mamãe, você não pode fazer isso. Tenho compromissos, pagamentos programados. Claro que posso, Isabela. São meus cartões, meu dinheiro, minhas propriedades. Apenas os coloquei em seus nomes por conveniência fiscal, mas legalmente continuam sendo meus. Peguei uma pasta cheia de documentos legais. Guilherme já preparou toda a documentação. Amanhã, segunda-feira, entrará em vigor. Rafael parecia devastado. Mamãe, nós temos uma hipoteca, despesas da Júlia, a vida que construímos. A vida que eu construí para vocês, Rafael, com meu trabalho, meu dinheiro, meu sacrifício. Dirigi-me a ele com uma calma glacial. E agora vocês vão aprender a construir sua própria vida com seus próprios recursos. Patrícia lhe estava chorando silenciosamente. Isabela andava de um lado para o outro como uma fera enjaulada. Rafael tinha a cabeça entre as mãos. Só Júlia permanecia serena, gravando tudo discretamente. Isso é chantagem emocional, gritou Isabela. Você está nos castigando por uma conversa privada, chantagem emocional. Minha risada saiu fria e cortante. Isabela, você planeja se casar com meu dinheiro em uma festa para uma qual não estou convidada. E eu sou a chantagista? O Lucas vai cancelar tudo. A família dele vai pensar que somos uns golpistas. Isabela estava perdendo completamente o controle. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de me chamar de vergonha na frente dessa mesma família. Sentei-me tranquilamente, desfrutando vê-la desmoronar. Mas não se preocupe, Isabela. Tenho uma proposta. Todos me olharam com esperança desesperada. Vocês podem ficar com o dinheiro do casamento.
Os 400 ml que pediu, mas com uma condição. Olhei para ela. Eu sento na mesa principal. Você me apresenta orgulhosamente como sua mãe trabalhadora que financiou toda a sua educação e agradece publicamente a mulher que tornou possível sua vida de luxo. Isabela empalideceu. Não posso fazer isso. A família do Lucas. Então não há dinheiro, e sem dinheiro não há casamento. Dei de ombros. Você decide o que é mais importante, sua imagem falsa ou seu casamento. Rafael tentou uma última súplica. Mamãe, pense bem, somos sua família, seus únicos filhos. Meus únicos filhos que se envergonham de mim, que mentem para mim, que me usam como caixa eletrônico. Levantei-me e caminhei em direção a Júlia. Mas não sou completamente cruel. Júlia não tem culpa de ter pais parasitas. Coloquei minha mão no ombro da minha neta. Júlia, você continua sendo minha beneficiária universal. Quando eu morrer, tudo será seu. Mas quando você completar 18 anos, também terá acesso a um fundo educacional que criei especificamente para você. Júlia me abraçou fortemente. Obrigada, vovó, mas eu só quero que você seja feliz. Vou ser feliz, meu amor, pela primeira vez em anos. Olhei para meus filhos, que me observavam com uma mistura de choque e desespero. Eu me mudo na próxima semana. Comprei um apartamento lindo em Salvador, perto da praia. Júlia pode me visitar quando quiser. Você se muda? Rafael parecia perdido. E esta casa, eu a vendo. Já tenho comprador. Sorri com satisfação genuína. Um casal jovem que vai transformá-la em um lar cheio de amor verdadeiro. Isabela desabou no sofá. Mamãe, você não pode destruir nossa família assim. Eu não destruí nada, Isabela. Vocês destruíram esta família quando decidiram que meu dinheiro era mais valioso que minha presença. Dirigi-me à porta. A reunião terminou. Vocês têm até quarta-feira para pegar suas coisas da minha casa. 3 meses depois, eu estava sentada na varanda do meu novo apartamento, tomando café enquanto via o amanhecer sobre a praia. Júlia vinha me visitar todo fim de semana, contando sobre seus planos universitários, seus sonhos de estudar a administração de empresas. Era a única que havia herdado meu espírito empreendedor. Isabela cancelou o casamento. Lucas a deixou quando soube de toda a verdade sobre a situação econômica dos Costa. Rafael e Patrícia tiveram que vender a casa e se mudar para um apartamento pequeno. Os dois conseguiram trabalhos de meio período para sobreviver. Nunca me pediram perdão. Nunca reconheceram seu erro, mas também nunca mais me pediram dinheiro. Eu encontrei a paz no silêncio. Nas manhãs à beira-mar, nas tardes lendo livros que durante anos não tive tempo de desfrutar. Nas noites, planejando o futuro empresarial de Júlia. Eu havia aprendido a lição mais importante da minha vida, que o amor verdadeiro não se compra com dinheiro e que a dignidade não tem preço. Meus filhos escolheram o dinheiro em vez do amor. Eu escolhi minha paz em vez do parasitismo deles e nunca mais olhei para trás. 2 anos depois daquela noite que mudou tudo, recebi uma ligação inesperada. Era uma terça-feira à tarde. Eu estava regando minhas plantas na varanda quando o telefone tocou. O nome que apareceu na tela me surpreendeu. Rafael. Olá, mamãe. A voz dele soava diferente, mais madura, cansada. Sei que não tenho o direito de te ligar depois de tanto tempo, mas precisava falar com você. Sentei-me na minha cadeira favorita, aquela que havia comprado com minhas próprias economias, sem pedir a opinião de ninguém. Diga, Rafael. Mamãe, Patrícia e eu estamos nos divorciando. A voz dele embargou levemente. Acontece que quando seu dinheiro acabou, ela percebeu que não amava o homem que eu realmente sou, mas sim o estilo de vida que você nos dava. Não senti nem satisfação nem tristeza, apenas uma espécie de inevitabilidade cósmica. Sinto muito, Rafael. Não sente, mamãe, e você tem razão em não sentir. Rafael fez uma longa pausa. Esses 2 anos foram os mais difíceis da minha vida, mas também os mais honestos. Pela primeira vez em décadas, tive que enfrentar quem eu realmente sou, sem o seu dinheiro como escudo. Ouvi o barulho de fundo de uma cafeteria. Rafael estava em algum lugar público, provavelmente reunindo coragem para essa ligação por horas. E quem é você, Rafael? Perguntei com curiosidade genuína. Sou um advogado medíocre que por anos se sentiu no direito ao dinheiro da mãe. Sou um pai que ensinou a filha que dinheiro se pede, não se ganha. Sou um homem que se envergonhou da mulher mais trabalhadora que conhece. A voz dele tremia.
Sou um covarde que deixou a irmã te maltratar porque me era conveniente economicamente. Suas palavras eram como facas, mas facas que finalmente cortavam na direção certa. Mamãe, não te ligo para pedir dinheiro. Não te ligo para pedir perdão, porque sei que não mereço. Te ligo para dizer que finalmente entendo o que você fez por nós. Rafael respirou profundamente. Você nos forçou a crescer. Fiquei calada, processando suas palavras. Lá fora, um casal de idosos caminhava de mãos dadas ao redor da praia. Eu os via fazer a mesma caminhada todas as tardes há 2 anos e sempre me perguntava se assim era o amor verdadeiro. Rafael, como está a Júlia? Era a pergunta que realmente me importava. Júlia está incrível. Tirou 10 este semestre, conseguiu um trabalho de meio período em um escritório de contabilidade. Diz que quer aprender o valor do dinheiro antes de herdar o seu. Rafael riu, mas não era uma risada amarga. Ela é idêntica a você, mamãe. Tem essa determinação, essa inteligência para os negócios. E a Isabela? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Isabela... Rafael suspirou. Isabela está trabalhando em uma pequena firma de arquitetura. Vive em um apartamento modesto, dirige um carro usado. Parece real pela primeira vez em anos, mas também está furiosa. Furiosa? Por quê? Porque descobriu que todos os contatos importantes que ela achava que tinha eram, na verdade, contatos do seu dinheiro. Quando os jantares caros e os presentes custosos acabaram, as amizades falsas também acabaram. Rafael fez uma pausa. O Lucas se casou com uma herdeira 6 meses depois de deixá-la. Levantei-me da minha cadeira e caminhei até o parapeito da varanda. O sol começava a se pôr, pintando a praia de dourado. Era um espetáculo que eu nunca me cansava de ver. Rafael, por que você está me contando tudo isso? Porque quero que você saiba que seu plano funcionou. Você nos quebrou para nos reconstruir, e embora a Isabela ainda não entenda, eu sim. A voz dele havia se tornado firme. Quero que você saiba que estou aprendendo a ser um homem melhor. E a Patrícia? Como está lidando com o divórcio? Rafael riu amargamente. Patrícia já tem namorado novo, um empresário mais velho que a sustenta, assim como eu a sustentava com seu dinheiro. Alguns nunca aprendem. Ficamos em silêncio por vários minutos. Eu via o pôr do sol, ele provavelmente olhando seu café frio em alguma cafeteria anônima. Mamãe, há algo mais que preciso te dizer. Rafael respirou profundamente. No dia em que você fez 66 anos, Júlia me perguntou por que não te ligávamos para te parabenizar. Não soube o que responder. Meu aniversário havia passado em silêncio, só com a Júlia, que veio me visitar com um bolo caseiro e um cartão feito à mão. Havia sido perfeito. Não precisava de ligações, Rafael. Sim, você precisava, mamãe, e nós precisávamos fazê-las, mas éramos orgulhosos demais, feridos demais em nosso ego para admitir que sentíamos sua falta. Rafael ficou em silêncio por um momento. Eu sentia sua falta, não como um caixa eletrônico, mas como mãe. Senti algo úmido em minhas bochechas e percebi que estava chorando. Não de tristeza, mas de algo mais complexo. Talvez alívio, talvez esperança. Rafael, o que você espera dessa ligação? Nada, mamãe. Absolutamente nada. Só queria que você soubesse que o homem que você criou ainda existe debaixo de todo o lixo que acumulei em cima. A voz dele embargou de novo. E queria que você soubesse que estou orgulhoso de ser filho de Regina Costa, a mulher que construiu um império com suas próprias mãos. Desliguei o telefone e fiquei ali parada, vendo as últimas luzes do dia desaparecerem sobre a praia. Pela primeira vez em 2 anos, senti algo parecido com esperança sobre minha família. Talvez o amor verdadeiro não se compre com dinheiro, mas às vezes se encontra no silêncio que resta quando o dinheiro acaba. E chegamos ao fim de mais uma história da vida com Vozes de Maria. O que essa história fez você sentir? E se fosse com você, o que teria feito? Me conta nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se você realmente quiser me apoiar, pode me enviar um super thanks. Esses gestos me ajudam muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você.
Na tela, você vai encontrar mais 2 histórias sinceras e profundas, que tocam o coração e nos ensinam lições valiosas sobre a vida. São histórias que emocionam, ensinam e fazem refletir. Obrigado por existir e por estar aqui comigo. Te espero na próxima história de vida aqui no Vozes de Maria.